Olá, tudo bem? Eu sou o José Alves. Para vocês que são novos no meu canal, muito prazer e seja bem-vindo ao meu e ao seu canal Escatologia Temática. Meus irmãos, o título desse vídeo será Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. E eu vou estar apresentando neste vídeo o ensinamento do pastor Jefferson a respeito dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Então, irmãos, preste atenção no ensinamento do pastor Jefferson, ao qual ele trará para nós sobre o desenrolar dos acontecimentos futuros. No que diz respeito a Apocalipse capítulo 6. Eu quero ler com você o texto e aí imediatamente mostrar para vocês algo de, no mínimo, extremamente curioso que nós encontramos aqui, tá bom? Então vamos a Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 1, e eu vou jogar na tela para você poder acompanhar juntamente comigo o texto, ok? Capítulo 6, versículo 1 do Apocalipse, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abri o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem, uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Verso 5, quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, eu quero repetir o versículo 8, porque há algo muito interessante aqui, que vai fazer sentido para você logo em seguida. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Muito bem. Eu quero, nesse update profético de hoje, eu quero apresentar para você uma abordagem desses 4 cavalos do Apocalipse, cavaleiros e cavalos do Apocalipse, talvez por um ângulo que talvez você não tenha ouvido ainda. Mas eu quero te pedir paciência e quero pedir que você pense comigo, raciocine comigo e considere algumas evidências que eu vou apresentar para você. Bom, aqueles que acompanham o meu canal já sabem que a nossa linha de interpretação das profecias tem apontado consideravelmente para aquilo que o Islã representa hoje mundialmente. O islamismo já é, ao que se acredita,
a maior religião do mundo. Até mesmo por uma questão até de unidade. Eles estão divididos em xiitas e sunitas, mas essa divisão, inclusive, ela é muito sui generis, porque quando eles se sentem ameaçados por alguma razão, e quando o assunto diz respeito ao objetivo maior que eles têm, que é a conquista do mundo, eles sabem muito bem se unir e se defenderem, né, entre eles. E já o cristianismo não, o cristianismo é dividido, nós sabemos disso. Quando o cristianismo é apresentado como a maior religião do mundo, aí se inclui absolutamente todos aqueles que de alguma forma professam cristãos, né? Mas com o islamismo é diferente. O islamismo é uma religião que na sua grande maioria é de praticantes e aqueles que não são radicais, que não foram radicalizados, no mínimo, eles são apaixonados pela sua religião e eles vivem uma vida o mais pia possível e, portanto, é uma religião, tornou-se uma religião muito, muito influente, se não a mais influente hoje do planeta Terra. Então, a nossa linha de raciocínio tem chamado isso desde 2007, quando Deus me despertou pela primeira vez a observar o Islã, prestar atenção no Islã. Logo depois eu comecei a fazer o meu doutorado em filosofia da religião pela Tabernacle Bible College e dentro do meu curso de doutorado eu tinha que defender uma tese que nós defendemos, que hoje já é um livro chamado Autoridade Espiritual Plena. Esse livro está inclusive à disposição no Brasil, para quem quiser comprar, você pode procurar no Google Autoridade Espiritual Plena. Se você colocar o meu nome lá, Jefferson Neto, vai aparecer aí quais são as livrarias que tem esse livro disponível. Bom, a tese nós escrevemos que hoje é esse livro, e nós tínhamos que também defender um postulado, melhor dizendo, a respeito de uma religião expressiva. Foi quando então eu comecei a estudar com profundidade o islamismo. Até então, eu conhecia o islamismo como todo mundo conhece o islamismo, daquilo que a televisão diz, aquilo que se comenta, que ouve aqui, que ouve ali. E nesta época a coisa não era tão expressiva desse jeito, apesar de que em 2001 o Islã apareceu para o mundo de uma forma bem mais contundente quando houve aquele ataque terrorista às Torres Gêmeas em Nova York. Eu já morava aqui, eu estava aqui recentemente, e quando aconteceu, e foi realmente algo muito chocante para a nação. Mas daí para frente eu comecei a estudar o Islã com um pouco mais de seriedade, com mais afinco. O Islã passou a ser para mim, a partir do meu curso, passou a ser para mim uma religião de pesquisa, para se pesquisar. E eu então comecei a entrar com uma certa profundidade dentro do que o Islã é, o que o Islã representa e o que o Islã prega, e logicamente aquilo que o Islã acredita, o que os seus adeptos acreditam. E daí para frente, Deus começou a me despertar, à medida em que eu fui conhecendo o islamismo um pouco mais profundamente, Deus começou a me despertar para profecias bíblicas que se encaixavam perfeitamente no perfil daquela religião. Eu comecei então a rever profecias, comecei a reestudar profecias a partir dessa nova perspectiva, ou desta nova visão que eu havia adquirido a respeito do Islã, daquilo que o Islã realmente era, que não era nada daquilo que eu sabia superficialmente, que, como eu já disse, eu conhecia o Islã superficialmente, como talvez muitos de vocês que estão agora assistindo esse vídeo. Hoje não, hoje eu conheço o islamismo bem profundamente, conheço o Alcorão, eu tenho o Alcorão em casa, comprei o Alcorão para poder ler e conhecer melhor. Portanto, hoje eu conheço, quando eu falo a respeito do Islã, quando eu opino a respeito do Islã, eu estou falando de conhecimento de causa, resultado já de alguns anos debruçado sobre essa religião em forma de pesquisa. Muito bem, uma vez dito isto, esse reestudo profético que eu tenho feito ao longo da minha carreira, eu estudo profecias há mais de 30 anos, para ser bem honesto com vocês.
Eu comecei o ministério bem cedo. Hoje eu tenho vou fazer 52 anos de idade. E comecei o meu ministério muito cedo. Com 16 anos de idade, eu fui consagrado evangelista na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. E com 20 anos de idade, eu fui consagrado ao ministério pastoral. E logo no início, bem no começo, eu comecei a me interessar por profecias por causa do livro do Apocalipse. Eu achava muito curioso o livro do Apocalipse e aquilo começou a me despertar. Ao invés de eu fugir do livro, como muitos fazem, o que eu fiz? Eu comecei a estudar profecias. Lógico que no começo o estudo era muito limitado e eu também não sabia muito bem como fazer as devidas pesquisas. Foi quando eu comecei o meu curso de bacharel em teologia na época. E com isso eu já estou há mais de 30 anos estudando profecias e me interessando por esse desenvolvimento profético que a Bíblia apresenta de uma forma realmente extraordinária. Bom, dito isto, o que eu quero mostrar para você neste vídeo, neste update profético, especificamente sobre o capítulo 6 do livro do Apocalipse, sobre esses cavalos e seus cavaleiros. É que Deus me despertou para algo interessante. Eu estava ouvindo um pastor pregar, um pastor da Austrália. Eu estava ouvindo esse pastor pregar e, num determinado momento do seu estudo, ele fez uma citação à bandeira da Líbia. E quando ele fez aquela citação, dentro do assunto que ele estava abordando, aquilo me chamou a atenção. Porque, de repente, eu acordei para o fato de que a maioria das bandeiras de países islâmicos é igual. A grande maioria é bem parecida. E foi quando eu me dei conta, aquilo me atingiu e então, logicamente, fui fazer a pesquisa que eu quero apresentar para vocês agora. Bom, antes de eu entrar nessa pesquisa,